Olá, estamos aqui de volta com o nosso programa Saber Viver, dentro da conexão Luz Divina, a cada domingo às 10 horas da noite, e hoje um pouquinho mais tarde, por causa do jogo, mas estamos juntos aqui para meditarmos na Palavra de Deus. Nós tivemos já mensagem tão especial no programa Casados no Senhor, e tão especial ouvir a Palavra de Deus, e hoje eu gostaria de separar esse tempo que nós temos para refletirmos sobre a chamada Semana Santa, e eu gostaria hoje de fazer algo bem diferente, simplesmente ler e fazer algumas observações sobre os principais eventos que marcaram os últimos dias da vida de Jesus. E eu creio que é tão importante, especialmente nessa época que nós chamamos a época da Páscoa, e existe todo esse interesse comercial, essa questão de coelhinhos da Páscoa e de ovos e coisas assim, mas nós precisamos lembrar, não é, que esta data ela surgiu por causa de Jesus, por causa de tudo aquilo que aconteceu, especialmente durante a última semana da vida de Jesus. Então, hoje o que nós vamos fazer é simplesmente ler a partir do Evangelho de Lucas esses acontecimentos e fazer algumas considerações e refletir a respeito das implicações desses acontecimentos para as nossas vidas. Então, nós vamos orar agora e vamos pedir que Deus nos abençoe e nos dirija e nesta leitura que nós vamos fazer aqui do Evangelho de Lucas. Nós vamos orar então. Ó Deus, obrigado por esta oportunidade que temos. Obrigado por Tua Palavra. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que aconteceu na última semana na vida de Jesus. E nós queremos te pedir que, ao estarmos lendo e relembrando cada um desses momentos, que Tu fales ao nosso coração e que aquela imagem, ó Deus, tão vívida do sacrifício de Jesus possa nos impactar e possa nos fazer lembrar do sentido daquilo que aconteceu. Nós suplicamos a Tua bênção sobre cada ouvinte neste momento, em nome de Jesus. Amém. Então, o Evangelho de Lucas, né, ele foi escrito como uma espécie de resumo dos principais acontecimentos na vida de Jesus. E eu gostaria de ler a partir do capítulo 22, que diz assim: Jesus já havia chegado em Jerusalém, já houve aquela chamada entrada triunfal, né, quando o povo cortou essas palmas e colocou no chão, e ele foi aclamado, recebido com grande alegria. Possivelmente muitas pessoas estavam imaginando que Jesus, como um descendente de Davi, de acordo com as promessas do Velho Testamento, ele estaria ali para estabelecer um reino de Deus e expulsar os romanos e devolver, depois de tantos séculos, a independência para a nação de Israel. E nós não sabemos exatamente o que se passava na mente dessas pessoas, né, quando receberam Jesus assim com tanta alegria. Mas ao mesmo tempo, quando Jesus chega em Jerusalém, ele traz mensagens muito fortes. Ele condena severamente a corrupção que prevalecia no templo de Jerusalém. Ele fala a respeito do fim da história e mostra que o fim da história vai ser caracterizado por grandes cataclismas e manifestações terríveis, o julgamento de Deus sobre a raça humana. Jesus adverte as pessoas, né, de que elas precisam estar preparadas para este momento da história. Então, parece que é algo muito diferente do que as pessoas imaginavam, né? E quando Jesus está em Jerusalém, surge esse plano para tirar a vida dele. Então, no capítulo 22, nesta época chamada Festa dos Pães Asmos, chamada Páscoa, e nós precisamos lembrar que na história dos judeus a Páscoa era comemorada todos os anos para rememorar a grande libertação da escravidão do Egito. Deus havia manifestado sinais maravilhosos do seu poder, grandes milagres através de Moisés, e o povo saiu da escravidão do Egito, e Deus mesmo ordenou, né, que na saída deles, eles deveriam sacrificar um cordeiro, deveriam colocar o sangue nas portas, para que quando o anjo da morte viesse, trazendo grande juízo sobre os filhos do Egito, o povo permanecesse protegido e ileso. E essa cerimônia que o povo fez, não é, com ervas amargas, com
pães sem fermento, né, com esse cordeiro, tudo isso era para lembrar, né, do grande poder de Deus que os libertou da escravidão do Egito depois de 400 anos. Então os judeus, através da história, vinham comemorando esta data, e Jerusalém nessa época então ela ficava realmente bastante lotada, né, com as multidões que vinham dos mais diversos lugares para celebrar a Páscoa. E aqui o texto diz: preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida de Jesus, porque temiam o povo. Então nós estamos falando aqui dos principais líderes religiosos da religião judaica em Jerusalém, e que esses líderes religiosos não conseguiam olhar para Jesus como um bom mestre, alguém que veio para fazer o bem, mas como uma ameaça. E eles, né, como líderes religiosos, mas eles estavam ali em conluio para definir uma estratégia, um plano de como eles conseguiriam matar Jesus. Mas ao mesmo tempo eles estavam preocupados porque viram a aclamação do povo, viram as multidões, não é, dizendo bendito que vem em nome do Senhor, não é? E como bons políticos, eles não queriam ficar mal diante dos olhos do povo, e eles queriam saber então como lidar com essa questão, não é? E veio muito a calhar que um dos discípulos de Jesus abriu seu coração para atrair Jesus, não é? Inclusive aqui em Mateus 22, verso 3 diz: ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Esse foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Veja bem, através da história, essa é a questão, né? Cobiça, o desejo por dinheiro. Judas caminhou com Jesus por 3 anos. Judas foi testemunha dos grandes milagres, ouviu as mensagens de Jesus, olhou nos olhos do Senhor, caminhou com ele durante todo esse tempo, mas o dinheiro falou mais alto. E então ele viu essa oportunidade de poder entregar Jesus às autoridades, né? E esse sempre vai ser o grande problema. Ainda hoje na nossa sociedade é a mesma coisa, o dinheiro fala mais alto. E porque quando o dinheiro aqui é a voz, todas as outras vozes se calam, e é uma pena, porque a gente vê isso em todas as áreas da sociedade, nos governos, nos tribunais, no comércio. Nós vemos que o dinheiro fala mais alto. No caso de Jesus no caso de Judas, foi isso que aconteceu. E chegou o dia da festa dos pães asmos, aqui no versículo 7, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos, para guardar a tradição. Então eles perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrarão um homem com um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te, qual é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, e ali fazer os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Nós não sabemos se Jesus simplesmente sabia de todas as coisas que iriam acontecer, ou se ele já tinha conversado com alguém em Jerusalém, mas o fato é que tudo aquilo que Jesus havia dito realmente aconteceu. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Jesus sabia que estava para sofrer, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Aqui Jesus já estava anunciando. Jesus sabia que ele não iria tomar posse de um trono humano, ele não iria impor sobre os inimigos uma vitória militar. Jesus estava ali em Jerusalém porque ele seria oferecido como um sacrifício, e que tudo isso iria cumprir
as promessas que Deus havia dado no Velho Testamento. E por isso então ele se senta com os discípulos ali para celebrar a Páscoa, mas ele começa a mostrar que essa Páscoa vai ter um novo sentido. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Através dos séculos, os judeus entendiam que ali eles estavam lembrando a libertação da escravidão do Egito. Agora Jesus pegou um pedaço de pão e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Jesus estava mostrando através daquele simbolismo que ele iria ser entregue, que ele iria morrer. E por isso Jesus, ele mostra, né, através disso, que ele estava se preparando para um sacrifício. E ele diz: olha, façam isso em memória de mim. Jesus sabia tudo o que iria acontecer. E ele estava dizendo: olha, depois que eu morrer e ressuscitar, eu quero que vocês se lembrem desse momento. Eu quero que vocês celebrem a ceia. E é por isso que nós celebramos a ceia. Nós não entendemos aqui nessa ceia que nós estamos falando sobre o corpo literal de Jesus. Nós não entendemos que haja uma transubstanciação, uma transformação miraculosa naqueles elementos, mas nós cremos que tudo aquilo é um memorial, é um símbolo do sacrifício que Jesus realizou por nós. E Jesus estava ensinando isso. Ele disse: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Jesus está mostrando, né, que aquele vinho simbolizava o sangue que ele iria derramar, e ele iria inaugurar uma nova aliança, não mais aliança baseada no sangue de animais, de cordeiros, de toda aquela estrutura do templo de Jerusalém, mas ele mesmo seria oferecido como sacrifício. E ele diz: o meu sangue vai ser derramado em favor de vós. E isso mostra claramente que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Jesus iria se oferecer para pagar uma dívida que nós não tínhamos condições de pagar. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Ele mesmo anunciou. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Então, Jesus sabia desde o início o que iria acontecer, mas ele diz: mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. E este é o equilíbrio e essa é a tensão que nós encontramos por toda a Bíblia. Deus é soberano, Deus tem o controle sobre todas as coisas, mas isso não anula a responsabilidade das pessoas. Deus havia determinado que o seu filho de fato seria sacrificado, mas Deus também responsabilizou Judas por ter decidido trair Jesus. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Você pode imaginar toda aquela conversa ao redor da mesa. Quem é que vai trair Jesus? Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores, mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Agora imagina só, Jesus sabendo que ele estava prestes a ser oferecido como sacrifício, e os discípulos discutindo quem é o maior. E essa é a grande questão no coração dos seres humanos. E Jesus está mostrando: olha, pode ser que entre os reis e tudo mais seja assim, mas entre nós o maior é o menor. O maior é aquele que serve. E Jesus está mostrando que o verdadeiro líder não é aquele que exerce dominação, não é aquele que se impõe, não é aquele que controla as pessoas, mas é aquele que serve. E isso tudo depois gerou até um livro que fez muito sucesso, chamado o Monge Executivo, né, falando sobre o princípio do líder servidor. Jesus está dizendo: vocês querem ser maiores? Sejam aqueles que sirvam. Pois vós sois que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como o Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. E aí agora Jesus está dizendo: eu estou confiando para vocês um reino, mas não é o reino como as pessoas imaginavam. É um reino espiritual, é o reino de Deus. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E Jesus está mostrando que no final da história, esses discípulos, né, que aceitaram a renúncia, aceitaram o sacrifício, eles iriam ser exaltados, iriam ser colocados numa posição de autoridade com Jesus. E Jesus está prometendo que depois daquela ceia que eles estavam se servindo, no final da história, os discípulos iriam participar de uma nova ceia, e agora eles compartilhariam com Jesus a autoridade para julgar. E interessante, depois disso, uma palavra tão forte para Pedro,
Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Nós não sabemos como Satanás falou isso para Jesus. Nós sabemos nos evangelhos que Satanás, no início do ministério de Jesus, tentou o Senhor. E nós vemos a oposição dele durante todo o ministério de Jesus. E agora, Satanás, ele estava reivindicando, né, que iria, de alguma forma, agir na vida de Pedro. Mas Jesus intercedeu para que a fé de Pedro não desfalecesse, porque às vezes as investidas do inimigo, elas são tão poderosas, elas são tão destrutivas, e se nós não estivermos firmes na fé, nós podemos ser atingidos. E Jesus aqui, ele intercedeu diante do Pai por Pedro, para que ele pudesse ser forte. E o que nós sabemos é que, de fato, lá na frente, Pedro traiu Jesus, e foi uma vergonha, mas Jesus o restaurou, e ele se arrependeu, ele se converteu nesse sentido, e depois disso ele se tornou líder dos discípulos, dos apóstolos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Né? Você diria isso para Jesus? Senhor, eu estou pronto, eu vou ser preso, eu vou morrer com o Senhor. Não é? Ele acreditava que estava pronto para isso, mas Jesus disse: afirme-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Você consegue se colocar no lugar de Pedro? Como ele ficou triste. Ele diz: mas o mestre não me conhece, ele está dizendo que eu vou negá-lo, mas eu não vou negá-lo, eu vou com ele até a morte. Mas nós sabemos a história, não é? Depois Pedro negou Jesus. A seguir, Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, venda sua espada e compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito: ele foi contado com os malfeitores. Porque a mim se refere, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhes disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes: basta. Veja bem, havia uma profecia que dizia que o verdadeiro Messias, ele seria contado entre os transgressores, Isaías capítulo 53. E Jesus, para reforçar esta ideia de que ele seria preso por ser um malfeitor, Jesus mesmo incentivou eles: então vocês peguem as espadas. Mas Jesus não estava dizendo que eles deveriam usar essa espada, como nós sabemos, mas para que se cumprisse aquilo que havia sido dito. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Jesus sabia o que estava para acontecer e que eles precisavam se preparar, precisavam se fortalecer, mas infelizmente eles não estavam preparados quando tudo aconteceu. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Você consegue ter na sua mente essa imagem de Jesus ali de joelhos orando? Veja o que Jesus disse: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Você pode imaginar isso? Um anjo de Deus chegou perto de Jesus enquanto Jesus estava ali angustiado, e Jesus estava dizendo: faça a tua vontade. Jesus sabia o que estava para acontecer, e ele estava extremamente triste, porque apesar de ele saber que o Pai havia determinado o seu sacrifício, mas quando estava chegando a hora, Jesus começou a perceber e a sentir como seria algo terrível, mas ele se submeteu à vontade do Pai. E aqui está um grande exemplo de Jesus, de que a vontade de Deus nem sempre é a mais agradável, mas a vontade de Deus é boa, ela é perfeita, e Jesus aceitou fazer a vontade de Deus. E aqui o texto diz, né, que estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra.
Até hoje, especialistas dizem que, às vezes, quando a pessoa está debaixo de uma tensão extrema, pode ocorrer esse fenômeno de certas artérias muito fininhas, elas se rompem por causa da tensão e ela vem à superfície da pele como fosse um suor. E Jesus estava nesta extrema agonia, porque ele sabia o que estava para acontecer. E levantando-se de oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Parece que nesse momento os discípulos estavam antecipando que alguma coisa muito ruim estava para acontecer, mas ao mesmo tempo eles não estavam vigiando. Falava ele ainda quando chegou uma multidão. Você consegue fazer essa imagem na sua mente? E um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo, traís o Filho do Homem. Sabe, quando nós olhamos para Judas, nós ficamos indignados, nós ficamos revoltados, nós ficamos tão tristes de saber que alguém que conviveu com Jesus durante 3 anos e que foi testemunha de todas as coisas que Jesus realizou, mas ele pensou mais no dinheiro que ele podia ganhar com essa traição, e o sinal que ele deu para os sacerdotes, para todas aquelas pessoas que queriam prender Jesus, era aquela pessoa que eu beijar, esse daí é Jesus. O que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu dizendo: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Veja bem, Jesus ainda nesse mesmo momento ainda operou mais um milagre. Então, dirigindo-se Jesus, os principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: saístes com espada e porretes como para deter um salteador? Diariamente eu estava convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Nunca na história houve uma concentração tão forte do poder das trevas como naquele momento na pessoa daqueles líderes religiosos que haviam decidido matar Jesus. E Deus havia permitido que Jesus fosse exposto a esta manifestação do poder das trevas, do poder do diabo. Esta é a hora que Jesus teria que passar por tudo. Então, prendendo-o, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou um lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: esse também estava com ele. Você pode imaginar essa mulher olhando fixamente para ele, mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Você imagina só, Jesus disse: você vai me negar 3 vezes e depois o galo vai cantar. E foi exatamente o que aconteceu. Jesus conhecia o coração de Pedro. No outro evangelho diz que ele praguejava, negando que conhecia a Jesus. Eu creio que se nós estivéssemos no lugar de Jesus, a gente ia dizer: esse daí deve ser rejeitado, ele foi longe demais. Mas o fato é que nós sabemos depois, o que foi que aconteceu. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Você gostaria de receber esse olhar do Senhor, especialmente na situação de Pedro? E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como ele dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro saiu dali, chorou amargamente. Você pode imaginar o impacto de ter olhado nos olhos de Jesus. Jesus olhou para ele. E quando os olhos se cruzaram, você pode imaginar o sentimento que atravessou o coração de Pedro, e ele chorou amargamente. Nós podemos entender que ele se arrependeu. Diferentemente de Judas, Pedro se arrependeu profundamente. Nós vamos aqui para o nosso intervalo. Daqui a pouco a gente retorna para continuar fazendo esta leitura dos últimos momentos na vida de Jesus.